Olá, meu querido, tudo bem? Nós vamos agora ter uma das aulas mais importantes dentro da classe Conhecendo a Minha Igreja, que é exatamente isso: conhecer a missão, a visão e os valores da Igreja Batista Jardim da Prata. Você vai entender a cultura da igreja, que tipo de igreja nós somos, que a gente quer ser, o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Antes de começar a explicar, eu gostaria que você atentasse para alguns textos da Palavra de Deus que vão ser lidos agora. Preste bem atenção nesses textos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por pensamentos. Pense bem no que você vai fazer, e todos os planos darão certo. Provérbios 4 de 23 a 26. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Provérbios 5 versículo 5. Onde não há revelação, o povo perde o freio. Provérbios 29 versículo 18, escreva a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque 2, 2. Então, a Bíblia já fala sobre isso. Toda essa organização que existe hoje nas empresas, nos governos, toda essa sistematização da parte organizacional da igreja, a Bíblia já dizia isso. Então nós vimos nesses textos a importância de a gente escrever e a gente ter um foco, para a gente relembrar sempre por que nós estamos aqui, por que nós existimos. Então vamos começar com a visão. Entender a visão de Deus, que Deus tem para uma igreja específica, é de suma importância para alinharmos todas as nossas ações ministeriais e caminharmos juntos, como nós já vimos da outra lição, na mesma direção, para glorificar então, para que Deus seja glorificado. A visão então aponta para onde queremos chegar. Então, nós queremos chegar nesse ponto. Então, qual é a visão da Igreja Jardim da Prata? Vamos lá, então? Queremos ser uma igreja que glorifica a Deus e que transborda a vida para todo ser humano. Então, isso é muito interessante. A gente quer ser. Então, é o nosso alvo. Nós queremos ser uma igreja, primeiro, que glorifica a Deus, que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus, que Deus se alegra, Ele se satisfaz. A gente é uma igreja santa, uma igreja animada, uma igreja alegre, que glorifica esse Deus. Tudo, em todas as suas ações, em todos os momentos, todas as áreas. Então o nosso foco primeiro é a Deus. Tudo que a gente faz é para glorificar o seu nome, e a gente já tira toda a honra e toda a glória do nome de Deus, não é no nome do pastor ou de outros líderes. Nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus. E depois, que tudo que ela faz, ela transborde vida. Então, tudo que a gente faz tem que abençoar vidas, tem que transbordar dentro de nós a vida de Jesus, a vida abundante. E a gente sabe que nós temos 3 áreas. Na teologia, a gente chama tricotomista. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4 versículo 23. Ou tricotomia. Não que isso seja tão importante, nós cremos então que Deus deu para o ser humano um corpo, uma alma e um espírito. Para o corpo, a gente quer sempre incentivar os membros, as pessoas a terem uma vida saudável. Então transborda vida para todo o corpo humano. Então a gente cuida do nosso corpo humano. Nós temos ginástica na quadra, a gente fala da boa alimentação, de uma vida cheia, regrada, fazendo atividade física, se alimentando bem. É importante a gente cuidar do corpo. Imagina a gente trabalhar na igreja com o corpo cansado. Uma pessoa que fica doente não pode mais vir, não pode mais trabalhar, fazer as coisas. Então a importância do corpo, a gente cuidar bem desse corpo, né? Depois tem a alma. A alma tem a ver com o psicológico, a sede dos sentimentos. Então a gente tem que ter uma vida equilibrada emocionalmente. Então a gente trata da nossa alma, das nossas questões, em busca das respostas de quem nós somos, como nós agimos,
o perdão, a graça, enfim, a gente trabalha com isso, a área emocional. Então nós temos veredas antigas, clínica da alma, libertação, nós temos atendimento psicológico, psiquiátrico. Então a igreja tem que ajudar o ser humano a se encontrar emocionalmente. Então isso é muito importante. Então nós somos uma igreja que transborda a vida para essa área emocional. E por último, espiritual. Espiritual é a nossa vida eclesiástica, é buscar a oração, ler a palavra, estudar a palavra, se consagrar, adorar o Senhor, exercitar os dons. Então isso tudo é transbordar vida para a vida espiritual, é participar dos retiros, das vigílias, evangelizar, falar, trazer pessoas, discipular. Então isso é vida. Então a igreja tem que respirar vida, tem que transbordar vida. Então vocês entenderam a visão da igreja? Queremos ser uma igreja que glorifica a Deus e que transborda a vida para todo ser humano, tá bom? Então essa é a visão da igreja. Agora vamos para a missão. Qual é a missão da igreja? A missão, geralmente, de todas as igrejas cristãs, é tirada da própria palavra, né? Do ide de Jesus. Então nós estamos aqui para cumprir o ide do Senhor. Mas a nossa igreja tem uma frase que diz: nossa missão é alcançar todas as pessoas com as boas notícias do Evangelho, com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Então é um ajudando o outro, fazendo o discipulado para que essa pessoa um dia possa discipular outros. Isso de forma frutífera. Então, primeiro, alcançar todas as pessoas com as boas notícias do Evangelho. Então, é missões. E depois, cuidar delas, discipulando, ensinando, para que elas possam frutificar. Então, guarda bem a nossa visão e a nossa missão. E os nossos valores? Os nossos valores estão inseridos em todas as áreas da igreja. O amor, a família, nós temos um ministério de famílias, que é importante você estar participando, você que é casal, ministério de jovens, terceira idade. Então, as áreas que cuidam da família. A responsabilidade social, a igreja, tudo direitinho, as suas documentações, suas responsabilidades, junto à comunidade. Então a gente quer isso. Qualidade. Então a gente quer trazer qualidade em tudo que a gente faz, na medida do que a gente pode, né? Temos o melhor banheiro, as melhores salas de aula, melhores transmissão, ali o culto, música. Então a gente procura fazer qualidade em tudo que a gente faz. Transparência na administração da igreja, então nas finanças da igreja, no planejamento da igreja, diante da sociedade e prestando contas à igreja. Então nossa igreja é transparente. Se você é membro da igreja, você pode ir lá visitar a tesouraria, ver como é que estão as finanças, saber das documentações, está tudo direitinho. A gente presta conta através da assembleia aos membros da igreja, os relatórios. Então a gente procura ser transparente e ética, né? Procurar tomar as decisões baseadas na palavra, com justiça, com ética. Então essas são a missão, a visão e os valores da nossa igreja, tá? E aquilo que as pessoas esperam de uma igreja, a gente tenta cumprir, né? A organização do futuro, ela precisa fazer estratégias e tem que ter destaque nisso, né? No planejamento, na ordem, nas metas. Então, nós temos, primeiro, um propósito consistente. Então, nosso propósito sempre é trazido para os irmãos, e eles votam primeiro no conselho, depois primeiro os diáconos, depois no conselho, depois nas assembleias. Então, a gente deixa bem claro para onde a gente está indo, né, as ideias. Então a gente fala isso e baseado sempre na vontade de Deus, na transparência. Procuramos ter relacionamentos verdadeiros, né, de amor, de graça, e deixar um legado, tá? Então, irmãos, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Você que é aluno da classe Conhecendo Minha Igreja, nós temos um capítulo inteiro, dá uma lida em toda essa apostila que fala ali sobre como é que funciona a igreja, a parte administrativa da igreja. É muito importante você conhecer. Nós temos o círculo ministerial, né? O círculo ministerial da igreja foi feito justamente para você entender
as coordenadorias da igreja. Então nós temos a coordenação de cada área. Onde é que está? Está aqui. Vou mostrar aqui para você, tá? O círculo ministerial. Então nós temos aqui 6 coordenadores, começando com o pastoral, que é o pastor Rodrigo, pastor titular. Depois vem a coordenação da adoração, que envolve toda a parte de música, de culto, de dança, de teatro. Então existe a área da adoração. Existe a coordenação de missões, que cuida de toda a parte do evangelismo da igreja, das campanhas missionárias, das viagens missionárias. Tem também o departamento de mulheres, de mensageiras do rei, né, de embaixadores do rei. Tem o ministério de alcance à comunidade, com os projetos sociais, ação social. Então essa coordenação é muito importante. Então dentro de cada coordenação tem cada líder de ministério ou de departamento que está dentro de cada área dessa. Existe a coordenação da família, que envolve o ministério da terceira idade, envolve o ministério de jovem e adolescente, de casais, dos sós, né? Dos projetos da universidade da família. Então existe um coordenador, um casal que coordena o ministério de família. Existe o ministério de discipulado, que envolve todo o ensino da igreja. A escola dominical, envolve o ministério infantil, que é o ministério das crianças ou novas gerações, né? E também os pequenos grupos, o discipulado, a consolidação, então tudo nessa área. E por último é o ministério de serviço, não menos importante, o ministério de serviço, que cuida de toda essa parte técnica da igreja. É o ministério de recepção, o ministério de comunicação, o ministério de obras da igreja, tá? O ministério de transporte da Kombi, o ministério da ornamentação e da iluminação, da informática dos computadores. Então essa é uma área técnica que de repente você gosta e você pode inserir sim, em cada ministério como esse. Então é importante você conhecer o círculo ministerial, que aí você vai saber exatamente quais os ministérios que tem na igreja e quem é que você deve procurar. Você deve procurar o líder do ministério ou o coordenador de todas essas áreas que eu falei. É muito importante você conhecer os ministérios da igreja. Existe um organograma também que fala sobre como que funciona a hierarquia da igreja. Então, em primeiro lugar, lá em cima está Jesus. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é teocrática para com Deus, Deus reinando, né? E democrática com os seus membros. Então a gente elege os líderes, o pastor geralmente é o líder máximo da igreja. Depois de Jesus vem o pastor, aí vem a assembleia da igreja, aliás, assembleia antes, né? A assembleia da igreja reúne, o pastor preside, né? Ele é o líder espiritual da igreja, né? Que vai coordenar tudo. Aí depois tem a diretoria estatutária, que dirige a igreja, responde pela igreja, CNPJ. Depois tem o conselho de líderes, onde tem ali os diáconos, e tem ali os pastores auxiliares, tem ali os seminaristas. Depois vem os líderes, os coordenadores de ministérios, tem a gestora ministerial da igreja. E abaixo deles então tem os coordenadores, e abaixo dos coordenadores todos os ministérios que a gente já citou aqui, tá? Então dá uma olhada nesse organograma para você entender como é que funciona a igreja nesse nível de hierarquia, tá bom? Eu espero ter esclarecido você de como funciona a igreja, os departamentos, ministérios, né? Para que você entenda e veja onde que você se encaixa, onde você pode servir ao Senhor nessa estrutura. Nas próximas aulas nós vamos falar onde você pode servir ao Senhor, fazer o teste de dons, e nós queremos ajudar você a não ficar só no banco, mas você ser um membro ativo, um membro que participa e colabora nos seus ministérios na Igreja de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.